seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Direito Penal. Meu nome é Paulo Henrique Helene e hoje nós vamos estudar o princípio da humanidade. Vamos aprender aí quais são as consequências desse princípio tão caro ao direito penal. Vamos juntos então? Bom, para falar sobre o princípio da humanidade, eu quero registrar que esse princípio, ele tem uma ênfase muito grande na teoria da pena. Inclusive, eu quero começar essa aula com uma citação muito interessante aqui, doutrinária. Olha aqui na tela comigo. A pena nem visa fazer sofrer o condenado, como observou Fragoso, nem pode desconhecer o réu enquanto pessoa humana, como assinala Zaffaroni. E esse é o fundamento do princípio da humanidade. O princípio da humanidade, ele traz para nós uma série de consequências, inclusive no texto constitucional, como já a gente vai examinar. Por exemplo, nós não vamos ter aqui no Brasil, via de regra, pena de morte, penas cruéis, penas infamantes e assim por diante. No entanto, se a gente olhar para a história do direito penal, lá para o Império Romano você vai ver execuções de penas brutais, você vai ver na antiguidade aí penas que eram executadas de modo extremamente cruel, apedrejamento, crucificação. Você tinha até uma pena que aparece citada no livro do professor René Ariel-Dott, chamada de escafismo. Essa pena de escafismo, ela me chama a atenção porque pegava-se o sujeito ali criminoso e então condenava-se ele a essa pena, e essa pena consistia no seguinte: eram vazados os dois olhos da pessoa, essa pessoa era amarrada em praça pública então, e era passado aqui na barriga dela uma espécie de melado, uma mistura de mel, melado e tudo mais. E aí você deve estar se perguntando, por que se passava mel ou melado na barriga da pessoa? Porque o mel, o melado, atrai moscas. E essas moscas aí chegavam na barriga, picavam e aí depositavam seus ovinhos e ali as larvas que forem nascendo, então, iam comendo as vísceras das pessoas lentamente. E aí a morte de uma pessoa era extremamente dolorosa. Essa pena, ela perdurava aí até uma semana. A pessoa ficava lá com os olhos vazados, amarrada em praça pública, e aí os vermes comendo essa pessoa viva. Então, uma pena absolutamente brutal. Isso hoje é possível? Não. É claro que o nosso direito penal, ainda hoje, sofre críticas com relação ao princípio da humanidade, como a forma com que as penas são executadas, por exemplo, no nosso sistema penitenciário. No entanto, olhando para o passado, nós tivemos uma certa evolução. E aqui eu quero sintetizar para você como se deu essa evolução, a partir de uma citação do livro do professor Guilherme Nucci. Olha, no tangente à evolução do direito penal, destaca o professor Nucci que, nos primórdios, a pena era aplicada desordenadamente, sem um propósito definido, de forma desproporcional e com um forte conteúdo religioso. Atingiu-se a vingança privada e, na sequência, a vingança pública, chamando o Estado a si a força punitiva. Por mais que na época, na antiguidade, a vingança privada, esse movimento para se tornar vingança pública, tenha sido um grande avanço, ainda se executava ali, o Estado executava penas cruéis. Então, crucificação, fogueira, apedrejamento. Então, foram penas que marcaram principalmente aí o nosso período da Idade Média. Adiante, nós vamos encontrar daí o quê? Olha só. Você bem já ouviu falar do talhão, né? E o talhão representa exatamente esse símbolo da migração da vingança privada para a vingança pública. Por mais que o talhão trabalhasse com a ideia de olho por olho e dente por dente, certo? Isso representou um avanço à época, pois se traçou o contorno da proporcionalidade entre o crime praticado e a pena merecida. Seguindo na evolução, nós temos daí uma fase marcante da humanização do direito penal, principalmente após a Revolução Francesa, estabelecendo-se
no mundo todo, a pena privativa de liberdade como a principal sanção aplicada, evitando-se, como meta ideal a ser atingida, as penas consideradas cruéis, ok? Então, principalmente depois da Revolução Francesa, o que marca também aqui é o período ali do século das luzes, o Iluminismo. O Iluminismo marca muito esse movimento de humanização das penas. E, aliás, dessa época, desse período iluminista, eu destaco para você uma obra que é um clássico no direito. Lembra da obra escrita pelo Cesare Beccaria, Dos Delitos e das Penas? Essa obra é um marco histórico porque a partir dela, que ela ali começa a defender essa negação da pena de morte, a substituição da pena de morte por pena privativa de liberdade, a denúncia que ele faz com relação à violação da dignidade da pessoa humana correspondeu a um marco aí que caracteriza o movimento iluminista. Não é à toa que hoje é o livro ainda mais difundido na faculdade, que todo estudante de direito tem facilmente acesso na biblioteca. Ok? Se você não leu Dos Delitos e das Penas, fica a recomendação aí. E ele é um marco no processo de humanização, que vem a ser escrito ali pelo Cesare Beccaria. Tem até algumas questões envolvendo aí o Cesare Beccaria, porque afinal de contas ele pegou e confeccionou essa obra, se essa obra realmente foi escrita por ele, ou se for um compilado de ideias e tudo mais. Existem algumas polêmicas aí, conforme alguns autores indicam. No entanto, tirando de lado essas polêmicas, a gente, sem sombra de dúvidas, pode falar que Dos Delitos e das Penas correspondeu a um marco histórico e a um clássico ainda nos dias de hoje. Então, vale a pena a sua leitura. E ele tem tudo a ver com esse princípio que a gente está examinando. Agora, olhando para um lado mais prático, o que o princípio da humanidade trouxe para nós, para a realidade brasileira? O que a adoção desse princípio da humanidade, que está bem atrelado à evolução dos direitos humanos, trouxe para o campo do texto constitucional? De olho aqui na tela. Olha só, o princípio da humanidade, ele, sem sombra de dúvidas, ele é deduzido da dignidade da pessoa humana, como fundamento do Estado democrático de direito, certo? E ele exclui a combinação, a aplicação e a execução das seguintes penas: pena de morte, penas perpétuas, penas de trabalhos forçados, de banimento, penas cruéis como castrações, mutilações, etc. Ou qualquer outra pena infamante ou degradante do ser humano. Aliás, essas vedações aparecem expressas no texto constitucional lá no artigo 5º. Quer dar uma olhada aqui, ó? Lembra da redação do artigo 5º? Ele diz para nós, ali no inciso 47, o seguinte, que não haverá as seguintes penas. Só que aqui, a título de curiosidade, merece ser acrescentado alguns comentários. Por quê? Você talvez, aí começando a faculdade de Direito, né, pode ter a falsa impressão que a pena de morte é absolutamente vedada no ordenamento jurídico brasileiro. E aqui no canal também tem gente que não é estudante de Direito, mas é curioso, tem acompanhado as aulas e tudo mais. Talvez você tenha esse impacto. Se te falar em pena de morte no Brasil, você vai falar, não, nunca, jamais isso vai acontecer. Bom, tem que tomar cuidado, porque a previsão constitucional é nesse sentido aqui, ó, que não haverá penas de morte. No entanto, temos aqui, ó, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19 do texto constitucional. Olha só, gente. Então, em regra, não admitimos pena de morte no Brasil. No entanto, em caso de guerra declarada, sim. E aí, você quer ver alguns exemplos de pena de morte? Nós encontramos exemplos de pena de morte em caso de guerra declarada para crimes que estão previstos lá no Código Penal Militar. Então, no Código Penal Militar, nós vamos encontrar exemplos de crimes punidos em grau máximo com a pena de morte. Exemplo, crime de traição, crime de fuga na presença do inimigo, entendeu? Crime de cobardia. Nós temos, então, figuras típicas que, em grau máximo, são punidas com a pena de morte. E como que são executadas essas penas de morte? De qualquer maneira? Cadeira elétrica? Não.
Olha só, de acordo com o próprio Código Penal Militar, artigo 56, todas as penas de morte deverão ser executadas aqui no Brasil por meio de fuzilamento. Tudo bem? E tem outro dado que eu costumo também contar para os alunos que eles acham interessantes, que é o seguinte: essa pena de morte, ela prescreve? Se então decorrer parcela de tempo, o Estado não pode mais executar a pena de morte? Sim. O próprio Código Penal Militar, ele também traz a previsão da prescrição da pena de morte, que se dá em 30 anos. Então, se, por exemplo, o agente é condenado à pena de morte, se ele ficar 30 anos foragido, extingue a punibilidade. O Estado não pode mais executar essa pena de morte. Eu costumo falar que aqui vale muito a pena fugir, não é mesmo? Então, dito isso, perceba que a pena de morte, ela é possível sim no Brasil de forma excepcional. E os crimes que admitem pena de morte em grau máximo, você encontra lá no CPM. Se você quiser saber mais crimes punidos aí com pena de morte, digita na internet, aí no Google, coloca lá Código Penal Militar, dá um Ctrl F e digita a palavra morte, você vai constatar aí várias infrações punidas em grau máximo com a pena de morte. Vai ver a previsão do fuzilamento e também a previsão da prescrição, ok? Além disso, pessoal, a doutrina também acrescenta aqui algumas questões complementares. Com relação à lei do abate, você já ouviu falar que no Brasil é possível o abate de aeronaves que se apresentam com um comportamento hostil? Aqui também eu tenho outra tarefa para te passar. Digita no Google e também aqui no YouTube e procura pela seguinte informação: abate de aeronave FAB, Força Aérea Brasileira. Você vai encontrar vídeos dos nossos caças abatendo aeronaves. Isso é permitido? Isso é permitido, tá? Se a gente tem uma aeronave com um comportamento hostil, por exemplo, ela não é identificada, essa aeronave provavelmente aí ela não está identificada porque está transportando algo ilícito, como por exemplo droga. O que acontece? Nossos caças da Força Aérea Brasileira vão lá e vão interceptar essa aeronave. Vão fazer contato com o rádio, vão sinalizar para essa aeronave pousar no aeroporto mais próximo ou no aeroporto ali indicado pela Força Aérea, certo? Se o sujeito pilotando essa aeronave hostil, ele não acatar a ordem, são disparados alguns tiros de advertência. E depois, não sendo acatada a ordem, mesmo assim, é possível a destruição dessa aeronave. Geralmente, efetuam-se disparos na asa do avião, e aí esse avião automaticamente cai. Aí, nesse caso, a doutrina coloca, nós teríamos um exemplo indiretamente de pena de morte. Afinal de contas, atirou na asa do avião, o avião vai cair. Bom, a chance de sobrevivência do piloto é praticamente remota nesse tipo de situação, entendeu? Então, a título de complementação, anota aí no seu material esse exemplo da lei de abate. E tem ainda outra situação que se acrescenta aqui, mas na minha opinião um pouco mais forçada, porque humanização das penas tem a ver com dignidade da pessoa humana e não empresa. Mas há quem diga que nós teríamos uma pena de morte decretada à pessoa jurídica. Hoje no Brasil, por mais que o assunto seja polêmico, responsabilidade penal de pessoas jurídicas, admite-se a responsabilidade penal de pessoas jurídicas pela prática de crimes ambientais, não é mesmo? E em razão da prática de um crime ambiental, a pessoa jurídica então pode ser condenada penalmente. Uma das penas previstas na lei que cuida dos crimes ambientais é a suspensão definitiva das atividades da empresa. Então você teria aqui uma morte da pessoa jurídica. Entendeu? Alguns autores colocam essa indicação aí, que também vale a citação. Mas no particular eu entendo que não tem muito a ver com humanidade, porque humanidade está baseada em dignidade da pessoa humana e não de pessoa jurídica. Dito isso, outra consideração legal que eu devo te fazer é com relação a esse caráter perpétuo. O caráter perpétuo, ele é muito importante ser vedado, né? Aliás, porque se a gente tivesse pena de caráter perpétuo, acabaria a esperança, certo? Que é algo aí tão importante para a nossa sobrevivência. No entanto, gente, uma coisa técnica deve ser observada aqui. Professor, já que não pode a pena de caráter perpétuo, qual que é o limite máximo de cumprimento de pena?
E aqui fica uma observação bem legal. Se eu praticar crime, o limite máximo de execução da pena será de 40 anos. Tudo bem? O limite máximo, então, para cumprir a pena será de 40 anos, conforme a nova redação do artigo 75 do Código Penal, redação dada pelo pacote anticrime. E se eu praticar contravenção penal, o limite máximo aí de cumprimento da pena será de 5 anos, ok? Então, nós temos essas limitações. 40 para crimes, 5 para contravenções penais, conforme previsto lá na Lei de Contravenções. Outra questão interessante aqui, ó, é que o princípio da humanidade ele veda trabalhos forçados. Só que, da leitura do texto constitucional, você pode extrair alguma conclusão equivocada acerca desse assunto. Porque quando eu falo de trabalho forçado, eu não estou falando de obrigar o preso a trabalhar. Aliás, cuidado, trabalho forçado é aquele que viola as garantias do direito do trabalho. É aquele sujeito ali que, basicamente, ele é escravizado, é aquele sujeito ali que trabalha com uma bola de ferro amarrada aos pés, recebendo chibatadas e tudo mais. Isso é um trabalho forçado. Então, viola as garantias que a gente tem lá na CLT. No entanto, quando a gente fala do preso, tem que tomar cuidado. O preso, quando ele é preso provisório, então ele foi preso em razão de uma prisão preventiva ou temporária, ele não é obrigado a trabalhar. Por outro lado, o preso definitivo, que já teve a sua condenação transitada em julgado, está cumprindo a pena realmente, esse preso definitivo, ele é obrigado a trabalhar. É um dever dele. Inclusive, o trabalho está associado aqui a um caráter educativo, pedagógico da pena. Inclusive, esse preso, ele deverá ser remunerado pelo seu trabalho. Quer conferir esse assunto? Abre lá o texto da Lei de Execução Penal, o artigo 28, e seguintes, e dá uma boa leitura, faz uma boa leitura ali daqueles dispositivos. Você vai encontrar ali do trabalho do preso. E você vai ver que o trabalho, sim, ele é um dever do preso definitivo. E sabe para que o trabalho do preso serve? Sabe para que serve o dinheiro que ele recebe ali, pelo trabalho que ele realiza? Esse dinheiro, ele serve, de acordo com a própria LEP, olha que interessante, serve para assistência da família, serve para ele ali, por exemplo, reparar as despesas do Estado que teve com ele no sistema penitenciário. Então, todas as suas despesas, porque ele ficou hospedado na penitenciária, né, podemos dizer assim, devem ser reparadas com o trabalho dele. Então, esse dinheiro serve para assistência familiar, serve, então, para o pagamento aí de eventuais despesas dos filhos, da família, para subsistência. Então, vai servir para reparar ali o Estado. Se sobrar ainda uma quantia em dinheiro, isso vai ficar guardado numa poupança. Para quê? Para que esse sujeito, ao sair da penitenciária, aí, tenha um amparo ainda financeiro para conseguir depois realizar algum trabalho ilícito. Então você vai ver uma série de coisas ali que o trabalho desencadeia, porque esse trabalho vai ser remunerado, tem lá o salário que o preso vai receber e também as finalidades desse salário para essas assistências aí de uma pessoa, ok? E aí você pode estar se perguntando, poxa, professor, mas você falou aí que o texto fala para reparar o dano, fala lá para assistência da família, indenizar o Estado e tudo mais. No entanto, na prática a gente não vê isso. Bom, aí é problema infraestrutural, certo? Problema administrativo de como é realizada a gestão dos estabelecimentos prisionais. Afinal de contas, nem todos os estabelecimentos prisionais, penitenciárias, por exemplo, têm à disposição atividades para os presos realizarem e assim então trabalharem, ok? Então a gente entra num outro problema de ineficácia prática da letra da lei. Mas isso consta expresso do texto da lei e muitas pessoas não sabem também que o preso definitivo é obrigado a trabalhar, que o trabalho ele tem o seu caráter educativo, ele trabalha para reparar o dano, indenizar o Estado, ele trabalha para assistência da sua família, se sobrar um dinheiro ainda, guarda esse dinheiro para depois, posteriormente, esse preso aí poder sair da penitenciária, estar amparado, ter um apoio financeiro, certo? Então, toma cuidado com isso. Trabalho forçado não se confunde com obrigação de trabalho prevista na LEP. Outra questão importante aqui é esse banimento. Professor, o que é o banimento?
Banimento simplesmente é você tirar a nacionalidade de uma pessoa e chutar ela do território brasileiro. Então você não pode pegar um sujeito, condenar ele aqui no Brasil a uma pena de banimento. Ah, vamos pegar e colocar ele dentro de um barquinho e vamos mandar para a África. Por exemplo, que esse cara suma daqui. Não, você não pode fazer isso, tá bem? Esse banimento não existe, ele não é permitido. E tome cuidado. Na antiguidade, quando o Brasil era colônia de Portugal, em Portugal existia uma pena muito semelhante ao banimento, que se chamava pena de degredo. O que consistia isso? Pegava-se lá o português que praticasse o crime, colocava ele dentro de uma caravela e mandava para a colônia. Então, expulsava ele do território português e mandava aqui para o Brasil, que era a colônia, para ele viver aqui. Entendeu? Essa era a pena de degredo. Hoje também não existe mais. Mas é muito próxima à ideia de banimento que a gente tem vedada no nosso ordenamento jurídico. E por fim, conforme destacado, não é admitido no Brasil qualquer pena de caráter cruel, tá? Então, qualquer pena que viole a dignidade da pessoa humana, castração e assim por diante, ok? Ah, professor, o cara é estuprador, vamos castrar. Não, jamais isso será admitido em prol do princípio da humanidade, vedação expressa do texto constitucional, ok? Adiante. Eu quero complementar o seu caderno com uma crítica que o professor Juarez Cirino faz ao sistema penitenciário como um todo. A gestão, conforme aqui, ocorre na prática, no dia a dia. E tem muita razão o professor Juarez Cirino dos Santos. E essa crítica aqui é para ampliar o seu repertório. Afinal de contas, você é estudante e tudo mais, tem que ter um repertório crítico, saber como funciona a realidade das coisas. E saber enxergar o mundo também por outra perspectiva. E olhando para como se executam as penas no Brasil, lá no dia a dia mesmo, nas penitenciárias, será que há uma observância do princípio da humanidade, ainda nos dias de hoje? Olha o que o professor Juarez Cirino dos Santos assinala. Ele diz que o princípio da humanidade não se limita a proibir a abstrata cominação e aplicação de penas cruéis ao cidadão livre, mas proíbe também a concreta execução cruel de penas ilegais ao cidadão condenado. Por exemplo, as condições desumanas e indignas de execução das penas nas penitenciárias e cadeias públicas brasileiras, em especial o regime disciplinar diferenciado, ok? A partir disso, você constata, então, que o professor Juarez Cirino dos Santos ele é muito crítico ao sistema. E ele entende que é inconstitucional o RDD, o Regime Disciplinar Diferenciado. Então, aqui é uma crítica para te dar repertório jurídico, embora eu deva esclarecer você. Porque se, por exemplo, você está estudando para um concurso público e tudo mais, toma cuidado. Essa crítica aqui, ela não prevalece. Inclusive, o nosso Supremo Tribunal Federal já reconheceu que o RDD, ele é constitucional. Inclusive, o pacote anticrime, ele trouxe um novo regramento, aí até mais rigoroso, para o RDD, que se encontra previsto na Lei de Execução Penal. Beleza? Mas saiba que na doutrina, Juarez Cirino dos Santos, Nilo Batista batem forte com relação a esse ponto. Beleza? Com isso, a gente finaliza aqui mais uma aula de Direito Penal. Estudamos as variações do princípio da humanidade, as consequências e o que aparece no texto constitucional em homenagem a esse princípio tão caro ao direito penal. Espero que você tenha gostado, esmaga um like aí, deixa seu comentário e não deixa de acompanhar as próximas aulas do nosso canal. Até mais!